Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdadeiro Evangelho. Eu sou o Lucas e nós vamos iniciar agora o Santo Culto no seu lar. Aonde houverem duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, ali Ele está presente no meio delas. E eu tenho certeza que Ele está conosco, presente conosco. Aonde você está, o Senhor Jesus está com você, porque estamos reunidos em nome dEle. Você crê nisso? Então nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus a direção deste santo culto. Que Ele venha falar conosco, nos orientar, nos guiar, e que tudo que venha a ser feito aqui agora não seja carne nem sangue, mas que seja o Espírito de Deus nos dando a direção para as nossas vidas. Então vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco neste momento. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença e te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que através deste santo culto, o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, nos dê a Tua direção, nos guia, nos orienta, meu Pai, e que venha a ser feita a Tua vontade, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Se o Senhor quiser nos repreender, se o Senhor quiser nos disciplinar, se o Senhor quiser, meu Deus, chamar a nossa atenção, então que assim seja feito. Que o Senhor, meu Pai, tenha todo o controle e nós te damos toda a permissão para que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Nos guia, nos orienta através deste santo culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Então, Deus está no controle de tudo a partir deste momento. Vamos meditar então agora na palavra de Deus. Tá bom? A meditação que nós vamos fazer vai aparecer na sua tela. João capítulo 8, versículo 3. A partir do versículo 3. Nós vamos ler primeiro toda a passagem e depois nós vamos falar mais a respeito do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Aqui diz assim no versículo 3: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então é muito bacana, muito forte o que está escrito aqui nessa passagem. A lição que nós vamos ter aqui, ela é muito forte e que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, resumindo, né? A primeira parte que chama atenção é que trouxeram aquela mulher adúltera, foi pega em flagrante adultério, e apresentaram ela a Jesus. Estavam com pedras nas mãos, estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Então, o que a gente entende primeiro? Você vê que quem trouxe a mulher e quem estava disposto a apedrejar aquela mulher eram justamente os fariseus, eram justamente os escribas.
era justamente aquelas pessoas que eram religiosas. E se a gente vê no dia a dia, hoje, não é o que acontece também? Você pode observar, as pessoas que mais se acham no direito de julgar os outros, as pessoas que mais se acham no direito de querer apedrejar os outros, apontando os pecados dos outros e tentando apedrejar, condenar as pessoas, são justamente os religiosos. Pode observar. A pessoa religiosa, quanto mais a pessoa ela é praticante da religião, ela é uma pessoa mais rigorosa, é uma pessoa mais severa. Ela tenta, eu acho que por ela se achar uma pessoa correta, por ela se achar, né? Por ela se achar uma pessoa que pratica a religião dela, ela se acha no direito e na condição de julgar os outros. Então é mais comum, na maioria das vezes, você observar que as pessoas que julgam e que apedrejam, que tacam pedras nos outros, são as pessoas que são religiosas. Infelizmente, as pessoas que mais deveriam ser compreensivas, as pessoas que mais deveriam tolerar, são aquelas que são as mais rigorosas, são aquelas que são mais severas, são aquelas que mais apontam o defeito dos outros. Ela acaba tendo, infelizmente, a pessoa tem um orgulho santo. Ela tem um orgulho da santidade. Ela se acha superior às outras pessoas. Ela se acha no direito de julgar a pessoa, de apedrejar a pessoa, de condenar a pessoa, de dizer que a pessoa vai para o inferno ou não, quando, na verdade, ninguém tem direito a fazer isso. Por isso que Jesus, o grupo de pessoas que mais aborrecia o Senhor Jesus, que mais deixava ele irado, eram justamente os religiosos. Justamente aqueles que mais deveriam ter o amor de Deus, que mais deveriam ser pessoas pacificadoras, pessoas humildes. Infelizmente, são os mais orgulhosos, são aqueles que mais cometem os erros que desagradam a Deus. A hipocrisia. Porque a pessoa, ela tenta atacar pedra nos outros, foi o que aconteceu aqui. Você vê que o Senhor Jesus, quando trouxeram a mulher adúltera para ele, querendo que ele cumprisse a lei de Moisés e dissesse para eles, não, pode apedrejá-la. Estavam loucos para que isso acontecesse. Eles estavam loucos, já estavam com as pedras nas mãos para tentar apedrejar a mulher. Mas aí o Senhor Jesus deu uma lição neles. Disse para eles, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é muito forte que desde o mais velho ao mais novo, todos tiveram a consciência pesada, jogaram a pedra no chão e se retiraram, ficando apenas Jesus e aquela mulher adúltera. Então veja que do mais velho ao mais novo, do mais antigo, daquele que mais tempo tem praticando uma religião, daquele que mais tempo tem dentro de uma igreja, ao mais novo, daquele que é o líder religioso, até o que está começando hoje dentro de uma igreja. Todos têm pecado. Todos cometem pecado. Nenhum escapa. E por isso ninguém tem direito de querer apedrejar os outros. Não importa quem é a pessoa. Se ela está apedrejando alguém, ela está desagradando a Deus. Se ela está acusando alguém, condenando alguém, dizendo que aquela pessoa ela vai para o inferno porque ela fez isso ou aquilo, ela está pecando contra Deus. Porque ninguém tem direito de fazer isso. E quando a pessoa ela ainda consegue ouvir a voz da consciência, ela acaba reconhecendo o seu erro. Então, se de repente agora você é uma pessoa que tem acusado, tem apedrejado os outros por coisas que as pessoas fizeram, quer dizer, se dependesse deles, eles iriam matar aquela mulher. Quantas pessoas que não estão mortas espiritualmente por causa de uma palavra de condenação, de apedrejamento que você fez contra ela?
Muitas pessoas estão mortas na fé, mortas espiritualmente, por causa de pessoas religiosas dentro de uma igreja que acusaram a outra, apedrejaram a outra, e a pessoa desanimou, perdeu a fé. Então, se a tua consciência pesa, você deve pedir perdão para Deus. E pedir perdão para a pessoa também que você falou mal, que você apedrejou. Você deve pedir perdão. Quebrantar o seu orgulho. Como eu falei, o pior pecado que existe é o da hipocrisia. E a pessoa religiosa, esse é o maior erro que as pessoas religiosas elas acabam caindo. É justamente o erro da hipocrisia. Porque ela tenta apedrejar os outros, mas ela mesma tem pecado. Veja bem, todos estavam ali prontos para apedrejar a mulher. Desde o mais velho ao mais novo. E aí eles perceberam que eles também tinham pecado. Talvez não era o adultério, mas era pecado também. De repente é o que acontece com você. Você não cometeu um adultério, mas você cometeu outro erro, cometeu outro pecado. E todo pecado desagrada a Deus. Então, naquele momento, era algo, só ficou o Senhor Jesus e aquela mulher. E é justamente isso, o pecado de uma pessoa, nós não podemos interferir, não podemos criticar, julgar, porque é algo entre ela e Deus. Como isso vai ser resolvido? É a pessoa e Deus. Não temos que julgar ninguém, nós temos que estar preocupados com nós mesmos, com os nossos próprios pecados. E deixar que o que é da pessoa, que ela resolva com Deus. Se você sabe que a pessoa cometeu um erro, ora por ela. Se você sabe que a pessoa cometeu um pecado, ore por ela. Se ela quiser a tua ajuda, você orienta ela. Mas você não deve julgar, apedrejar ninguém, porque você também tem, como eu tenho, todos nós temos os nossos próprios pecados, que nós temos que prestar conta com Deus. Então, no final das contas, ficou somente o Senhor Jesus e a mulher adúltera. Quando Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Nenhum ficou? Ela disse, ninguém ficou. E aí o Senhor Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Ou seja, não quer dizer que porque a gente não deve apedrejar, julgar a pessoa, que a pessoa está absolvida do seu pecado só por isso. Porque ninguém vai me julgar por causa do meu erro, do meu pecado que eu cometi, então eu estou absolvido por Deus. Não. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus está querendo mostrar é o seguinte, que é algo entre ela e Deus. Que eles não tinham que interferir numa coisa que era particular dela. Só quem deveria estar ali com ela era justamente aquele que poderia julgá-la, o próprio Deus. E o Senhor Jesus falou para ela, depois que todos saíram, Jesus não passou a mão na cabeça dela e simplesmente falou, minha filha, você está perdoada. Não, ele falou para ela, vá e não peques mais. Ou seja, se você quer, agora eu falo com você que de repente tem cometido um pecado, talvez tenha sido julgado, tenha sido apedrejado pelas pessoas. Você não deve ligar para as pessoas que te criticam, que te julgam por aquilo que você vê. Você não deve ficar chateado, se sentindo triste, porque as pessoas sabem o que você fez, porque as pessoas estão julgando e apedrejando você. Você deve ficar triste por você estar desagradando a Deus. Você deve ficar triste porque o que você tem cometido ou o que você cometeu tem feito mal para as pessoas que você ama. Tem feito mal para você mesmo. E principalmente tem feito Deus ficar triste com as suas atitudes. E você deve se arrepender, abandonar o seu pecado. O Senhor Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Ele não absolveu ela do erro dela. Ele não passou a mão na cabeça dela. Ele disse para ela, vá e não peques mais. Jesus até perdoa, mas você tem que parar de cometer o pecado. Entenda isso, Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Mas é algo entre você e Deus. Então a sua preocupação tem que ser em agradar a Deus.
Você deve se preocupar em abandonar o seu pecado. Você está cometendo um erro, você está cometendo um pecado que você sabe que não agrada a Deus, porque o que é o pecado? É aquilo que não agrada a Deus. É a desobediência à palavra e à vontade de Deus. Você vê que todos eles foram acusados pela própria consciência. Porque Jesus falou para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a consciência pesou. Então, o que é o pecado? Como que você sabe se o que você tem feito é pecado ou não? Quando a sua consciência te acusa. O que você está fazendo, a sua consciência te acusa, você pode ter certeza que isso é um pecado. E Jesus está dizendo para você, vá e não peques mais. Se arrependa. Não ligue para os outros. As pessoas sempre vai ter alguém para julgar e apedrejar. Infelizmente. Principalmente pessoas que são religiosas. Sempre vão querer se achar no direito de julgar, de condenar, de apedrejar. Mas não se preocupe com isso. Porque isso de nada adianta. Se preocupe com o que Deus pensa. Se preocupe em agradar a Deus. Em se consertar com Deus. É isso que você deve fazer. Nós vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus e você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus se você é aquela pessoa que tem julgado os outros, que tem apedrejado os outros. Se você é aquela pessoa que talvez já até afastou pessoas da presença de Deus por causa de palavras que você usou, que machucaram, que apedrejaram, que condenaram os outros. Você vai pedir perdão a Deus. E, se possível, até pedir perdão à pessoa, até procurar a pessoa e pedir perdão para ela. Porque o que você fez não foi da vontade de Deus. Você não foi usado por Deus. Quando você falou para aquela pessoa, você vai para o inferno. O que você fez não tem perdão. Você não foi usado por Deus para fazer isso. Não. Deus não vai te usar para derrubar ninguém, para apedrejar ninguém. A palavra do homem e da mulher de Deus é para levantar. A palavra do homem e da mulher de Deus é para abençoar. Não é para condenar, não é para amaldiçoar ninguém. Quem tem que julgar é Deus, não somos nós. Então peça perdão a Deus se você é uma pessoa que tem julgado os outros, que tem se achado acima do bem e do mal, que tem se achado superior aos outros só porque você é antigo numa igreja, só porque você conhece a Bíblia. Se arrependa. Se arrependa, porque para Deus todos nós somos iguais. Independente da condição, independente do título, independente da religião, todos somos iguais. E o que Deus quer é que a gente faça a vontade dele e que não se intrometa naquilo que é o papel dele. Ele julga, nós temos que fazer a vontade dele, somente isso. E olhar para cada um de nós, cada um olhar para si mesmo. E se você é aquela pessoa que tem cometido o pecado, está na condição daquela mulher adúltera, talvez não seja adultério, mas seja outro pecado, você vai pedir perdão para Deus e se arrepender também. E prometer para Deus que você não vai mais fazer o que você tem feito. Que a partir de hoje você vai abandonar o seu pecado. Talvez seja até um adultério mesmo. Você vai pedir para Deus perdão e você vai apagar o número do amante. Você vai terminar esse relacionamento extraconjugal. E você vai ser fiel à pessoa com quem você prometeu estar para sempre até que a morte o separe. Tá bom? Seja qual for o seu pecado, peça perdão para Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora entramos na Tua presença, meu Pai, porque todos somos falhos e pecadores e sabemos que só existe um juiz. O justo juiz é o Senhor. É o Senhor que tem o dever de julgar. O Senhor, sendo juiz, o Senhor não condena ninguém antes da hora. O Senhor está sempre dando chance, oportunidade, meu Pai. Na Tua palavra está repleta de exemplos de pessoas que cometeram pecados graves, pecados terríveis, e o Senhor perdoou essas pessoas. O Senhor deu uma nova chance, o Senhor não apedrejou. Eu fico imaginando se o Senhor tivesse, meu Pai, o mesmo rigor que os religiosos têm. Não estaria ninguém vivo, todos estariam no inferno agora, condenados eternamente.
Mas o Senhor não é assim. O Senhor nos olha com olhar de amor. O Senhor sempre nos olha com olhar de perdão, de misericórdia, meu Pai. O Senhor teve misericórdia daquela mulher adúltera. Enquanto acusavam ela, o Senhor escrevia na areia. Aquilo que é escrito na areia, apaga, o vento apaga, meu Pai. Eu tenho certeza que era essa a mensagem que o Senhor estava dizendo ali. Que o pecado dela, o Senhor iria apagar. O pecado desta pessoa, os nossos pecados, meu Pai, o Senhor apaga. O Senhor escreve na areia, o Senhor não fica guardando rancor pelas coisas que fizemos, não. Quando condenaram o Senhor, as mesmas pessoas que foram abençoadas, que receberam dos milagres, quando o Senhor estava lá sendo condenado e foi perguntado a quem soltar, Barrabás ou o Senhor, aquelas mesmas pessoas que o Senhor curou, abençoou, muitas delas disseram, solte Barrabás e crucifique Jesus. E o Senhor não ficou com mágoa delas. O Senhor não condenou elas na cruz. O Senhor disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor perdoou, meu Pai. O Senhor não condenou. Pelo contrário, o Senhor veio para cancelar a condenação. O Senhor derramou o teu sangue para cancelar a condenação. Quem pode julgar, quem pode condenar não quer fazer isso. Quem somos nós para querer condenar alguém? Então perdoa, meu Pai, se em algum momento a gente cometeu esse erro, esse pecado de condenar, de apedrejar alguém, perdoa. Perdoa, meu Pai, porque somos falhos e pecadores. E às vezes até nos esquecemos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca fiz isso com ninguém. É como diz o ditado que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, às vezes a pessoa nem sabe, mas tem alguém que tem mágoa dela porque ela apedrejou, condenou. Meu Deus, perdoa. É isso que nós te pedimos, perdoa, Senhor. Se temos uma língua má, se temos esse pecado do orgulho, de achar que somos melhores que alguém, superiores a alguém, perdoa-nos, meu Pai. Que o nosso coração seja quebrantado, peça perdão para Deus. Isso. E se você diz, eu tô como aquela mulher adúltera, eu tenho cometido um pecado, eu tenho vivido uma vida de pecado, eu tenho feito algo errado, eu tenho algo errado comigo que eu tenho cometido, praticado, mas eu peço perdão. Meu Deus, eu não quero mais praticar isso, eu decido agora abandonar o pecado. Fala para Deus aí agora. Confesse para Deus o seu pecado e fala para Ele que você não vai mais fazer, que a partir de hoje você decide não mais cometer esse pecado. E se isso for sincero de todo o seu coração, o Senhor Jesus te perdoa, te lava, te limpa, te restaura neste momento. Seja lavado por Deus, seja restaurado por Ele agora, seja perdoado, seja purificado. O Senhor Jesus te pega pelas mãos e Ele diz para você, como Ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais, e os teus pecados serão perdoados. Seja perdoado agora, receba o perdão de Deus. Aquele que pode te condenar, aquele que pode te julgar, Ele não faz isso. Ele te estende as mãos, Ele te estende as mãos, Ele te abraça com misericórdia, com amor. Ele olha para você com carinho, Ele olha para você com afeto, com ternura. Ele deseja o seu bem, Ele deseja o seu melhor, Ele deseja que você encontre a paz, a alegria, seja salvo, seja limpo, seja purificado por Deus agora. Receba o amor de Deus em sua vida. Isso mesmo, se a sua oração foi sincera, se a sua oração foi de todo o seu coração, se você realmente está decidido a fazer a vontade dEle, se você está decidido a agradá-lo, a viver uma vida correta, se você está decidido a não mais julgar os outros, a não mais apedrejar os outros, então seja perdoado, lavado por Deus agora. Se você decide não mais cometer esse pecado e se consertar e se regenerar, então seja perdoado, lavado por Deus. Erga suas mãos, erga seu rosto aos céus e receba a paz, receba o amor de Deus em sua vida, receba a alegria de Deus em você. A presença de Deus te envolve,
A presença de Deus te levanta, te restaura, te fortalece. Receba a paz em seu coração, isso mesmo, a alegria de Deus em sua vida. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Não queremos ser julgadores, não queremos, meu Pai, ter pedra nas mãos para atacar em ninguém. Queremos ter as mãos limpas, Senhor. Não queremos ter as mãos sujas de sangue inocente. Não queremos ser culpados pela queda de alguém. Queremos, pelo contrário, ajudar as pessoas a se levantarem, meu Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, por esta palavra, por essa direção que o Senhor nos deu hoje. Em nome do Senhor Jesus, te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então que a partir de hoje, Jesus diz para você, vá e não peques mais. E também diz para você, não taque pedra em ninguém, tá bom? Vamos ajudar uns aos outros a nos levantar a cada dia. Por isso que a importância de você estar acompanhando o canal Verdadeiro Evangelho. Eu peço a você que você se inscreva aqui no canal, dê o like neste vídeo, compartilhe com todos os seus contatos. E você fazendo isso, você estará ajudando muitas pessoas para que elas possam conhecer a verdade, para que Deus possa ensinar a elas o que é bom, tá bom? Então este vídeo, você compartilhando ele, fazendo isso que eu te pedi, vai ajudar muitas pessoas. Tem muita gente precisando. E também acione o sininho para você receber os próximos vídeos aqui do canal Verdadeiro Evangelho, tá bom? Então eu peço que você faça isso e eu tenho certeza que Deus irá te honrar, irá te abençoar por isso. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.